Em 2026, um dado saiu e ele acabou incomodando muita gente. Mulheres empreendedoras com mais estudo, faculdade, pós, curso, estão ganhando menos do que empreendedores que nem terminaram o ensino médio. E a pergunta que isso levanta, ela é bem curiosa, porque se não está faltando estudo, o que é que está faltando? Sejam bem-vindas ao meu escritório e fica até o final desse vídeo, porque eu vou te contar algo que eu fiz que mudou a forma que eu opero o meu negócio e provavelmente vai te fazer mudar as coisas por aí também. Okay, let's go. Meu nome é Madu e eu empreendo há 7 anos. E durante muito tempo eu achei que o problema era conhecimento. Então eu fiz mentoria, fiz curso, li vários livros. E quando isso acabava e eu voltava para minha empresa, eu percebia que tudo continuava igual. Até que alguém me falou uma coisa que virou uma chavinha e eu não esqueci mais. A pessoa me falou: Madu, não é o que você sabe, é o que você aplica todo santo dia, toda semana, de forma consistente, independente do que está acontecendo. Isso é método. E foi aí que eu entendi que nesse ponto que estava o pulo do gato. E você vai aprender isso hoje. Mas vamos começar do começo. Esse dado de 2026 não é novidade para ninguém. Mulheres empreendedoras normalmente têm um histórico de estudar mais, se preparar mais, se capacitar mais e ainda assim, às vezes, acabam ganhando menos. Normalmente justificam isso com discriminação de mercado. E tudo bem, tem razão. Às vezes justificam também com acesso a capital, aquela dificuldade. E tudo bem, tem razão também. Mas tem uma parte disso que é mais interna. Acontece dentro da empresa, dentro da operação e é mais simples de resolver. A maioria das empreendedoras que eu conheço chegaram ao negócio sozinhas, sem modelo, sem referência, sem alguém para mostrar exatamente como se faz. E como se isso não bastasse, ainda tem a questão da jornada dupla. Tem que dar conta da empresa, tudo tem que fluir bem ali, mas também tem que dar conta da casa. A peteca não pode cair de nenhum lado. Percebe como isso não é falta de capacidade? Na verdade, é uma tentativa exagerada de dar certo em todos os pontos sem deixar nenhum prato cair. Mas, infelizmente, tentar fazer dar certo a todo custo não é o suficiente. Nesse momento, se instaura um gap entre tentar e fazer de forma assertiva. E durante esse tempo, empreendendo e acompanhando outras empreendedoras, eu identifiquei 3 gaps que são os mais comuns e eu vejo se repetir de forma constante. E vou te falar sobre eles hoje. O primeiro gap que eu vejo, e eu vejo se repetir com muita frequência, eu acho que esse é o campeão, é a questão da precificação. Muita empreendedora abre o seu negócio, seja ele do que for, prestação de serviço, venda de produto, e ela quer vender, claro, a gente quer vender muito. E aí, nesse momento, acaba olhando ali o preço da concorrência. E aí coloca para poder igualar e conseguir vender o que ela acha que a concorrência vende. Ou se não, já coloca um preço abaixo para poder chamar aquela atenção e captar aqueles clientes. E esquece que preço, na verdade, ele vem acompanhado de um método. Preço não pode ser sozinho, porque senão ele fica ali algo vazio, algo que não se sustenta. É preciso ver todo o repertório da empresa, toda a estrutura, entender qual é o público que você atende e depois de analisar tudo isso, que você consegue seguir a metodologia correta e colocar um preço que não assuste e que também não atraia o tipo de cliente que você não quer atingir. Além disso, eu percebo que a questão do preço, ela pega em um ponto bem complicado. Tem a ver, inclusive, com a nossa segurança, com como a gente se sente com relação ao mundo. Porque às vezes a pessoa pergunta o valor do serviço que você presta ou daquilo que você vende e você fica com vergonha de dizer exatamente aquilo que você sabe que o seu produto merece. Então tem a ver também com autoconfiança. Então esse ponto da precificação, ele pega diferente na gente porque aborda esses dois lados, sabe? Tanto o lado mais tangível, que é parar, fazer cálculo e entender realmente o que é que você tem de estrutura e o que você precisa levar em consideração na hora de precificar aquilo, tanto o lado mais intangível, que é como você se sente com relação ao mundo e o que você tem coragem de dizer que aquilo que você faz vale. Percebe como é realmente um pouco mais complicado? O segundo gap que eu percebo com bastante frequência é a gestão de tempo sem prioridade. Hoje em dia tá tão hypado dizer que a gente faz muita coisa, que o dia é muito corrido, que empreender é uma loucura, que a gente acaba colocando tanta coisa na nossa agenda para manter, né, esse fluxo agitado e acaba esquecendo de ver o que daquilo realmente é algo prioritário que deve ser feito para manter a saúde do negócio, né, e estimular seu crescimento.
Então não adianta você ter uma agenda cheia, não adianta você acabar monopolizando todas as coisas para você fazer, porque isso não é o caminho adequado para atingir o crescimento que você tanto busca. Na verdade, é entender o que de fato precisa ser feito por você, quais são as prioridades, sem se sabotar no meio do caminho. E o terceiro gap que eu percebo com muita frequência, na verdade, ele briga ali, ó, com o primeiro, que é a precificação, é a operação apenas na memória da dona. Tudo bem que ninguém já começa grande, né? É raro você já começar conseguindo contratar, dividir todos os setores certinhos, delegar as funções. Normalmente as empreendedoras começam menores. Mas quando, mesmo começando pequeno, você já consegue definir os processos da empresa, definir os roteiros, scripts, olha, o financeiro eu faço dessa forma, e eu vou então fazer o script aqui do financeiro. Quando eu preciso fazer compras, é dessa forma que eu faço, são esses os processos que eu utilizo. Quando você coloca isso em papel, você deixa de depender apenas da sua memória. E no momento que você for conseguindo expandir a sua equipe, deixando de ser uma eu presa, por exemplo, você já consegue delegar isso de forma assertiva. A pessoa vai conseguir fazer como você faria. E isso faz toda a diferença. E se faz diferença para quem é pequeno e está crescendo, imagina a diferença que faz para quem de fato já tem uma operação mais robusta. Nesse momento, a empresária tira aquele peso de dizer, poxa, eu tenho equipe, mas tudo depende de mim. Se eu não fizer, ninguém faz. O meu jeito de fazer é melhor. E acaba ficando presa a operação 100%, sem conseguir fazer outras coisas, simplesmente porque não conseguiu colocar em processos para que outra pessoa consiga ler e consiga entender como reproduzir aquele serviço que você gostaria que fosse feito. Com isso, eu não estou dizendo que você precisa e que você pode simplesmente se afastar 100% do operacional. Nossa, eu vou fazer aqui todos os meus processos, vou tirar a empresa da minha mente e a partir de agora eu vou conseguir descansar mais, eu vou trabalhar menos, porque as pessoas já vão ter os processos e vão conseguir fazer aquilo sozinho. Não é desse jeito que funciona. Você ainda precisa estar envolvida na sua operação e eu defendo isso com unhas e dentes. Mas o fato de você tirar a empresa da sua cabeça e colocar em um papel te deixa muito mais leve e entrega mais autonomia para a sua equipe e prepara a sua empresa também para receber uma futura equipe sem que você precise estar fazendo aquele microgerenciamento o tempo inteiro. Então sim, de certa forma isso te traz muita paz. Percebe que esses 3 gaps não mostram que a empreendedora é ruim? Na verdade, mostram que ela tem muita vontade de acertar e que está fazendo isso a todo custo, com várias tentativas, quando na verdade precisa ser feito de um modo mais assertivo. E isso tudo se resume em entender que empreender não é intuitivo. Na verdade, empreender é pragmático. E o que é pragmático? Tem processos, tem passo a passo, é mais objetivo. E esses processos, esse passo a passo, precisa ser respeitado. É aí que mora exatamente a virada de chave. É não deixar, dormir, acordei, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer para poder vender hoje? O que eu vou fazer hoje para poder atingir a meta? Não, isso precisa ser visto com antecedência. O mês precisa ser lido com antecedência. Vocês precisam olhar indicadores. Os números da empresa falam com vocês o tempo inteiro. Se você fez uma promoção, a loja encheu, você ofertou o seu serviço, muita gente procurou e no fim de tudo você está cansada e tá lisa, o problema é porque você fez algo errado nesse processo, a precificação não está correta. Você buscou atingir cliente demais e esqueceu de considerar alguns itens no momento de fazer a precificação. Se você chega no fim do dia e está cansada e sente que não rendeu nada, é porque você não está protegendo os blocos estratégicos do seu dia. Você não está separando ali momentos específicos que não podem ser incomodados por outra coisa. Se você não tem prioridade no que você quer, o urgente vai vencer o importante sempre. Sempre vai aparecer um incêndio para você apagar. E você vai apagar. Por quê? Porque as suas demandas, as suas prioridades não estão bem definidas. Se tudo está dentro da sua cabeça e você não separa um bloco do seu dia para tornar o que está dentro da sua cabeça algo palpável, para que você saiba exatamente o caminho que você precisa ir, você não vai ter caminho. E aí no fim do mês você vai abrir sua conta e vai falar, meu Deus, eu trabalhei tanto para isso, aí eu queria fazer aquela viagem, eu queria comprar aquilo, eu queria realizar aquele objetivo e tenho trabalhado tanto e não estou conseguindo. Por quê? Porque você não respeitou os processos, você não respeitou o passo a passo que o empreendedorismo exige que você siga, que você respeite.
Empreender, gente, é uma maravilha. É bom, dá liberdade, mas junto com isso vem muita responsabilidade. Não dá pra você dizer que quer ter uma empresa, que quer ter sucesso e ignorar essa parte um pouco mais burocrática, essa parte que exige mais da gente. E enquanto mulheres, sabendo que nós precisamos nos dividir em várias necessidades, aí sim que fazer a parte do negócio de forma mais estratégica é ainda mais essencial, porque a gente tem menos tempo disponível para fazer isso dar certo. Então a gente precisa honrar o nosso tempo, honrar os nossos sonhos. E para isso a gente precisa cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer da forma mais objetiva possível. Enfim, o que você leva desse vídeo? De fato, empreendedoras com mais preparação acabam ganhando menos do que empreendedores que nem terminaram o ensino médio. Isso acontece porque falta método. E método não é uma planilha bonita, não é um sistema caro. Método, na verdade, é uma decisão que você toma e você mantém de forma consistente, de forma diária, independente das circunstâncias, independente do que vai acontecendo. É difícil, concordo, mas é o que o empreendedorismo pede. E se nós nos dispomos a entrar no mercado, a fazer acontecer, a gente precisa entender que são obrigações que precisamos cumprir. Claro que eu não ia só jogar isso aqui e falar se vira e depois volta pra me contar como é que foi. Eu tô deixando um QR Code aqui que te mostra um ambiente onde você tem acesso a passo, a scripts, a formas facilitadas, a ferramentas que você pode utilizar no dia a dia, justamente para tornar o seu processo de empreender mais assertivo, mais racional, mais pragmático. Esse QR Code aqui é de um teste de compatibilidade para você entrar e ver se você combina com a metodologia desse ambiente, porque às vezes o mesmo ambiente pode acelerar muito o empresário e não fazer sentido para outra. Enfim, galera, esse foi o vídeo, meu primeiro vídeo aqui falando diretamente para vocês de uma forma mais longa, né? Eu já posto alguns vídeos aqui no YouTube, mas no formato de podcast, só que eu senti falta de ter esse ambiente assim para poder falar mais, vocês percebem, né? Eu gosto de falar muito. Então, me diz aí o que vocês acharam, o que vocês acharam desse formato, se vocês têm sugestão de outros temas que eu posso trazer aqui, vai ser um prazer ouvir e conversar com vocês. Curte, comenta, compartilha e eu te espero aqui para assistir o próximo vídeo.